Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Atlético de Madrid de Diego Simeone, nessa temporada 24-25, onde o time investiu muito, montou um elenco forte, começou mal na Champions, mas já se recuperou e vem num momento recente espetacular. Eu estou gravando no dia 9 de janeiro de 2025, ou seja, até a data da gravação desse vídeo, o Atlético vem de 13 vitórias consecutivas nos últimos 13 jogos, beleza? Então vou pegar aqui minha prancheta, deixa eu ver aqui se está batendo alguma luz, algum reflexo. Acho que se fizer assim bate, assim não. Então vou manter um pouco inclinada para não ter nenhum problema. E vamos lá falar sobre esse time do Atlético de Madrid, que tem Oblak no gol, Llorente na lateral direita, Jiménez e Lenglet tem sido a dupla de zaga titular, e o Galán na lateral esquerda. Giovanni Simeone pelo lado direito, o Barrios, juntamente do Rodrigo De Paul, são os dois volantes, o Gallagher é o meia pela esquerda, às vezes joga também o Samulino, que foi muito aproveitado como ala, ele que é um ponta de origem, pode jogar aqui aberto na segunda linha sem nenhum problema, beleza? E a dupla de ataque formada pelo Antoine Griezmann e um dos grandes reforços desse ano, o Julián Álvarez. Esse elenco ainda tem nomes como os zagueiros Lenormand e Witzel, que era volante, virou zagueiro. Os laterais direitos Molina e Azpilicueta também podem ser aproveitados como zagueiros, principalmente numa variação para sistemas com 3 zagueiros. O lateral esquerdo Reinildo, o volante Koke, os pontas Lemar, que está lesionado, Rodrigo Riquelme e também o Ángel Correa, além do centroavante Sorloth, que também é outro reforço dessa temporada. O Atlético até começou a temporada jogando num 4-3-1-2 base, né? O famoso losango de meio de campo, com o Sorloth entre os titulares, ao lado do Julián Álvarez, o Griezmann nessa função de camisa 10, no caso sem o Giovanni Simeone entre os titulares, e com o Gallagher jogando como um terceiro volante, digamos assim, o vértice esquerdo do losango. Mas aí o Simeone resolveu mudar, ele tem optado a começar a partida num 4-4-2 com 2 linhas de 4 mesmo, mas com algumas variações. Então vamos voltar aqui para o sistema base para a gente falar sobre como essa equipe do Atlético joga. Na saída de bola, o time mantém a estrutura básica com os zagueiros próximos do goleiro, dentro da área, os laterais prontos para avançar e os volantes posicionados de costas, mas próximos, né, dessa saída de bola. É a famosa saída sustentada. O time tem 2 posturas principais para fazer o jogo prosseguir desde trás. A primeira delas é, uma vez que determinado o lado que o time vai fazer a saída de bola, atrair a defesa para esse lado e atacar pelo lado oposto com inversões. O lateral avança, vê o winger do seu lado centralizar. Deixa eu descer aqui minhas anotações. E aí, uma vez que ele centraliza, ele sobrecarrega a última linha de defesa, que fica com 3 jogadores, né? Então o adversário é obrigado a manter 4, e como esses 3 jogadores estão centralizados, o lado oposto, ele fica um pouco mais livre. Então o que o time faz? Uma inversão nas costas desse lateral, do lado oposto, e aí quando esse winger recebe a bola, ele leva para o fundo, e os atacantes do Atlético se posicionam de 2 formas. Um no segundo pau, normalmente o Julián Álvarez, e o outro na entrada da área, quase sempre o Griezmann, beleza? Até por características. Inclusive essas diferenças entre o Álvarez e o Griezmann ficam flagrantes na segunda forma que o Atlético tem de atacar. Deixa eu tirar a defesa aqui rapidinho. Devolver todo mundo para as suas posições de origem, para a gente poder falar dessa segunda forma que o Atlético tem de fazer a sua saída de bola. Tanto o Griezmann quanto o Julián Álvarez, eles são segundos atacantes, né? Mas só o Griezmann pode atuar ali como um camisa 10 clássico. A gente viu o Álvarez meio que quebrar um galho lá no City do Guardiola, jogando em substituição ao De Bruyne, né? Jogando no meio campo, no meio espaço, partindo ali de uma linha de 4. Mas como esse 10 clássico não é muito a do Álvarez, é mais a do Griezmann. Então o Griezmann é quem faz o chamado desmarque de apoio. O que é isso? Basicamente o recuo para poder vir buscar a bola entre linhas. E é interessante porque o Griezmann, quando faz essa função,
se comporta como um autêntico enganche argentino. Ele que é muito fã do futebol sul-americano, sobretudo do uruguaio, talvez muito influenciado também pelo Enzo Francescoli, para quem não sabe. É um jogador uruguaio, meio uruguaio. Inclusive era ídolo do Zidane e jogou no Olympique de Marseille, que é o clube do coração do Zidane. E aí o Griezmann, eu acredito que também seja muito fã de jogadores como o Francescoli, que é uruguaio e tal, jogou na França, Griezmann é francês, então ele tem aí essa paixão, digamos assim, por enganches sul-americanos, principalmente argentino, que é onde surgiu essa expressão. Ele se comporta como tal. Ele recebe a bola, toca, se apresenta para receber de novo, recebe, dribla, toca de novo, faz a ultrapassagem, corre com a bola, conduz e tabela. Isso faz com que a bola se pareça ali um imã nos pés dele, quase sempre procurando, os companheiros procuram ele. Quando ele recua para receber, ele naturalmente vai receber. Quando ele avança para poder se apresentar para a tabela, ele vai receber o passe de volta. Então ele está sempre próximo de onde a bola está, acaba naturalmente atraindo os passes, como se tivesse um imã realmente na chuteira e na bola que se atraem. E aí ele centraliza todas as jogadas nos pés dele. Não necessariamente centralizar no sentido de jogar pelo centro. Ele pode cair pelos lados também. Mas ele é um cara que foca muito a criação das jogadas nele. E o time foca muito essa criação nesse jogador. Até porque quando você joga com duas linhas de 4, por mais que você tenha meias abertos, e não necessariamente pontas, você tem que ter um jogador ali que, do ataque, vem buscar essa bola um pouco mais de costas para o gol, para poder ser esse meia atacante, fazendo com que o time tenha mais um aspecto de 4-2-3-1 do que de 4-4-2, mas o sistema base é realmente um 4-4-2, beleza? Sabe quem faz essa função e muita gente confunde também? O Savarino no Botafogo. O Botafogo, do Arthur Jorge, partia de um 4-4-2. O Savarino era segundo atacante. Ele vinha buscar a bola, também fazendo essa função de recuar e tal, entre as linhas. E aí muita gente meio que escalava, digamos assim, o Botafogo no 4-2-3-1 com o Savarino sendo esse meia. Ele não é meia. Nunca foi meia, não vai ser meia e não joga como meia, assim como o Griezmann também não, beleza? O Griezmann até pode fazer essa função, mas ele é um segundo atacante. O Álvares é o cara que faz o chamado desmarque de ruptura, ou seja, as corridas para frente, rompendo a linha de defesa do adversário, se apresentando para receber a bola nas costas da defesa, no ponto futuro, no espaço vazio, e sempre de frente para o gol. É o cara que aproveita os passes em profundidade que são feitos. Ele joga quase sempre ali espetado na defesa. Quando o Atlético enfrenta defesas mais postadas, mais fechadas, prejudica o jogo dele, porque o obriga a jogar de costas, entre os zagueiros. Então a forma como o Atlético ataca muitas vezes necessita e depende do erro do adversário. Não necessariamente erros forçados, mas quando o Atlético faz esse desmarque de apoio com o Griezmann, ele está esperando que um defensor o persiga. E aí cria um espaço na defesa. Esse espaço é aproveitado pelo Álvares no chamado desmarque de ruptura, que é esse desmarque onde o cara corre para frente para poder passar de uma defesa bem postada. O desmarque de apoio é o cara corre para trás para poder atrair a defesa do adversário e dar mais opção para quem está num posicionamento mais recuado, beleza? Ficou claro isso, galera? Show! Se não ficou, eu explico muito sobre isso também no meu curso de análise tática. Quem estiver interessado, quem ainda não fez, quer entender um pouco mais sobre futebol, como eu consigo entender essas nuances mais detalhadas do jogo, aqui nessas análises, quando eu faço as observações do time, me chama lá no Instagram, @pautas e táticas, que eu vou falar para você como você consegue adquirir o nosso curso, beleza? Vou falar aqui agora um pouco sobre o Atlético sem bola. O time se organiza no 4-4-2 base, não tem lá muitas variações de jogo. Nesse sentido, mantém a estrutura principal de marcação. Quando o adversário ataca pelo meio, mas como toda equipe que defende com esse sistema tático de duas linhas de 4, o time tem como grande ponto fraco esse espaço entre linhas. Se a linha do meio está muito longe da linha de defesa e também está muito longe da linha dos atacantes, isso pode acarretar na necessidade de alguém, um dos meio-campistas, principalmente um desses volantes, saltar a pressão para pressionar. E aí se dá o bote errado, deixa um espaço grande a ser coberto na frente da zaga. Vocês lembram da análise rápida do Real Madrid que eu fiz na semana passada?
esse é um dos problemas do Real Madrid por conta da falta de intensidade dos dois atacantes nessa marcação-pressão. O Atlético ele até faz com que seus dois atacantes marquem atrás da linha da bola. Ele não se defende com 8 atrás da linha da bola, se defende com 11, ou com os 10 de linha, né, digamos assim. Então, o espaço maior não é esse aqui, mas esse aqui. Mesmo assim, se há necessidade de um volante saltar, pressão, fica esse espaço aqui a ser coberto, acaba gerando esse movimento de um zagueiro, cria um outro buraco, pior ainda para ser coberto nas costas. Esse aqui é o maior defeito de quem joga com 2 linhas de 4, beleza? Por isso que a maioria das equipes tem optado por jogar ou no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1, que é uma forma de se defender em 4 faixas, por mais que eles tenham variações também para o 5-4-1 ou para o 4-4-2, mas quando você se dispõe a ter o 4-4-2, você naturalmente vai ter que lidar com essa descompactação algumas vezes, beleza? E esse aqui é o grande problema dos times que jogam no 4-4-2. Principalmente quando o adversário ataca pelo meio, ele consegue achar espaços na defesa do Atlético de Madrid. Agora, quando marca pelos lados, vem uma variação mais interessante que o Atlético está mais acostumado a fazer, porque na temporada passada jogava um 5-3-2 defensivo. E aí ele meio que faz essa variação quando o time é atacado pelo lado. Como é que isso acontece? A linha de defesa toda ela fica mais compactada. Se o ataque é por aqui, é o winger do lado oposto é quem vai recuar para a primeira linha, e o lateral do lado da jogada ele vai subir para poder marcar o portador da bola. E aí esses 3 jogadores eles vão encostar pro lado da jogada, e aí você vai ver que o portador ele vai estar sempre marcado por 2 jogadores, beleza? Um de frente, que é o ala, tendo aqui o zagueiro também pronto para poder fazer a cobertura, e o outro aqui de costas, que é esse meio campista, que faz ali o famoso ladrão, que nada mais é do que o marcador vir por trás, tentar roubar a bola e puxar um contra-ataque. É isso que o Atlético faz quando o adversário o ataca pelo lado. Com isso, o portador da bola passa a ter sempre uma marcação dobrada. Se o adversário equipara isso usando um lateral fazendo a ultrapassagem, esse jogador vai perseguir o lateral individualmente, mas aí um volante é quem vai continuar fazendo esse papel de marcação dobrada para poder impedir que esse passe seja feito com precisão, beleza? Então, essa é a estratégia defensiva que dá mais certo na equipe do Atlético. E aí os contra-ataques acionam esses 2 jogadores, que são muito velozes, astutos e habilidosos também, para poder fazer esse tipo de jogada. São autossuficientes, eles não dependem, né, daquele criação de jogada por trás para poder decidir o jogo só com uma bola. São 2 jogadores que são capazes de produzir as próprias jogadas, beleza? Dentro desse recorte de 13 vitórias seguidas do Atlético, ele conseguiu os seguintes resultados: 2-0 no Vic da Catalunha, 3-1 no Cacereño e 1-0 no Marbella, não sei como é que se pronuncia, esses jogos pela Copa do Rei da Espanha, que ainda está ali nas suas fases iniciais. E aí 2-1 no Paris Saint-Germain, 6-0 no Sparta Praga e 3-1 no Slovan Bratislava, em jogos pela Champions League. E aí 2-0 no Las Palmas, 1-0 no Mallorca, 2-1 no Alavés, 5-0 no Valladolid, 4-3 jogaço no Sevilha, 1-0 no Getafe e 2-1 no Barcelona de virada, esses jogos por La Liga. Essas são as 13 vitórias consecutivas até aqui do Atlético. Repetindo que eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de janeiro de 2025. Portanto, até a data que esse vídeo for pro ar, outras partidas naturalmente aconteceram. Essa sequência de vitórias consecutivas pode ter se ampliado ou pode ter terminado, mas, gente, são 34 gols marcados e 8 gols sofridos nesses 13 jogos. É impressionante. Algumas goleadas, algumas vitórias contra adversários cascudos. O Atlético chegou a liderar a Liga, inclusive, depois de vencer o Barça. Fora de casa, inclusive, e de virada. Eu acredito que ele vai se manter na briga pelo título de La Liga até o final. E não é de hoje que ele deixou de ser o primo pobre do Real Madrid. Até porque, a julgar pelos últimos investimentos, de pobre, o Atlético não tem nada. Desde que o Simeone assumiu, dá para dizer que os colchoneiros olham no olho de qualquer rival, dentro ou fora da Espanha. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!